Agora tenha sonhos assim grandes, aparentemente assim milagrosos, porque senão é seu mesmo. Ou seja, algo assim glorioso. E Paulo vai no navio, não de primeira classe, ainda que você possa ir de primeira classe, tem problema nenhum, não é pecado, mas ele estava indo como prisioneiro. E diz o verso 4, partindo dali, navegando sob proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Essa expressão, contrários os ventos, no início do ministério, ou no início de qualquer novo empreendimento, a primeira coisa que você vai receber e experimentar são os ventos contrários. Ou seja, é grande demais, não vamos conseguir, não tem jeito, é impossível. Ou seja, normalmente as trevas vêm para fazer abortar algo ainda bem no início. Quando Moisés nasceu, logo foi a ordem, vamos matar. Quando Jesus Cristo nasce, a ordem também foi, vamos matar. Quando você iniciou seu ministério, o período mais crítico foi exatamente no início, bem no início. Aquele período ali, quando você olhava para você, não, só vinha dificuldades, ainda que você tenha que continuar depois de 50 anos de ministério, confessando, eu continuo dependendo do Senhor para tudo. Não há um momento que você possa falar, olha, Espírito Santo, pode ir embora, que agora eu já sei o caminho. A dependência sempre dele, mas os ventos contrários. Quando eu iniciei o ministério, e eu vim para a igreja onde eu me converti, e para suceder, um dos pastores mais, quando falam na história lá do Brasil, o pastor José Rego do Nascimento, todos normalmente o conhecem, quem estuda. Um erudito, um homem assim, culto, mas aquele homem assim, culto. Um homem pregava com tanta graça, uma unção, uma coisa assim, tremenda. E eu me converti na igreja, eu era o Marcinho. Todo mundo lá me chamava de Marcinho. Eu tinha voltado do Paraná para Belo Horizonte e a igreja estava procurando um pastor para suceder. E aconteceu que tinha uma comissão para a escolha de pastores e aí traziam os pastores para pregar. Fazia aquele desfile, cada semana passava um e pregava. Aí a comissão ia escolher, né, o pastor. E tinha um pastor interino que cuidava dessa área. E ele estava indo de Belo Horizonte para Brasília, para buscar um dos candidatos ao pastorado, que era o candidato mais forte. Mas no caminho houve um acidente. E esse pastor, o carro tombou, ele machucou muito, ele ficou engessado muito tempo. E eu estava em Belo Horizonte, fui visitá-lo. Estava lá na cama, todo engessado. Aí eu cheguei, fiz a visita, orei com ele. E ele disse, Marcinho, você podia pregar na igreja para mim domingo? Eu falei, posso sim. Eu fui e preguei. Aí depois ele disse, você podia pregar à noite? Posso sim. Aí o tempo foi passando. E eu fiquei pregando. Quando o gesso dele, tiraram o gesso, aí a comissão novamente da escola de pastores, ele convocou e reuniu e disse, agora então vamos continuar a escolha. E aí um irmão virou e disse, olha, o Marcinho está lá, o povo está gostando dele, deixa ele lá. Isso já faz 37 anos. Agora, é só a graça do Pai. Só a graça. Os ventos contrários. Eu lembro quando tomei posse,
A convenção tinha um escritório num prédio, e eu entrei no elevador primeiro, depois entraram outras pessoas, entraram dois pastores, e estavam conversando sobre isso, viu? O Márcio tomou posse lá na Lagoinha, vamos ver quantos dias ele vai ficar. E eu estava ouvindo, e eu disse comigo mesmo, Senhor, eu quero ficar até quando o Senhor quiser. Tudo que você força, você tem que segurar depois para manter. Se Deus deu, você não precisa preocupar. Você não precisa preocupar. No início, ventos contrários. Era uma igreja batista, assim, aquelas sessões que o pau comia mesmo, batia. E eu lá, pequenininho lá no meio, tinha uma comissão, alguns diáconos que tinha um que odiava o outro e queria arrebentar e tal. E ali, eu disse, Senhor, o que começou a acontecer? Os ventos contrários estavam vindo. Tudo bem no nascedouro. É tão difícil você encontrar aqueles que dizem, vai, vai. Mas quando você tem o propósito do Senhor, a questão é o coração. Tudo é o coração. Tudo é o coração. Deus intervém. Deus intervém. Deus mantém. Ele diz, eu não toque. Deus manda os seus anjos, Deus guarda. Eu não sabia como que eram as coisas. Não sabia. Hoje, quando eu olho atrás e penso em tantas situações que eu experimentei, no sentido, assim, de liderança, aquele povo, assim, tão, eu posso dizer assim, tão duro, tão insensível, muitas vezes, situações, assim, de afrontas. Mas o que acontece? O tempo, a graça, Deus vai dando, Deus vai dando. Eu não sei quanto tempo você está no ministério, ou no ministério novo. Normalmente a gente acha que bem no início tudo vai soprar favoravelmente. Mas começa a soprar as coisas contrárias. O início de um casamento é um tempo tão difícil. Os ventos começam a soprar. Mas esse é um tempo. Como Carlito disse, a vida é marcada por estações. Existem momentos assim também. Mas logo depois que você passa por esses tempos, esses ventos contrários, você entra num dos períodos mais terríveis, porque logo depois, você vai lendo aqui, chega no versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias. Porque quando o vento é contrário, você vai para a oração, você vai para o jejum, você batalha, você faz de tudo. Mas agora a ausência de vento é a pior coisa. É aquele negócio, não chove e não molha. Ou seja, as coisas ficam do mesmo tamanho. A coisa está devagar demais. Está demorando muito, parece que não chega. E o coração começa a ficar ansioso. Por isso que o Senhor tem um ódio, Deus tem raiva da ansiedade. Jesus tantas vezes diz, não andeis ansiosos, vigie o coração. Guarde seu coração, não andeis ansiosos, não andeis. Navegando vagarosamente. O ritmo não depende da gente. O ritmo depende do coração de Deus. O crescimento, Deus é que faz. O crescimento vem do Senhor. Alguém diz que nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós, e confiar como se tudo dependesse de Deus. Vagarosamente, mas essa é uma fase, é uma caminhada no ministério. Quando as coisas estão assim tão devagar, vem aquele desânimo, aí você vê o outro lá, a igreja dele fluindo, acontecendo e tal, aí o coração começa a ficar perverso. Por que ele não eu? Por que ele não eu? Eu que já sou doutor, já tenho PhD, já tenho BCG, não sei o que mais que tem. E não chega. E por que com aquele? Não sei. Por que Deus escolheu Davi? Não sei. Deus é Deus.
Deus é Deus. Agora, murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia escolher a mim. Mas não é, murmurar. Navegando vagarosamente. E diz aqui o verso 7, e tendo chegado com dificuldade. Na caminhada, as dificuldades existem. A obra do Senhor não é feita na força da carne. No Velho Testamento, o sacerdote tinha que usar roupa de linho. Não era para ser bonito, não. Ele não podia suar. A razão da roupa de linho era esta. Ele não podia suar. Ou seja, a obra do Senhor não é feita na força do braço. Porque se é feita na força do braço, é a minha conquista. É a minha glória. É a minha honra. Ou seja, existem dificuldades. Dificuldade de todos os aspectos. E dentro desse pacote aqui de dificuldade, você pode colocar, talvez, as que você está experimentando. Muitas vezes você acha que o outro não experimenta, o outro experimenta. O outro está no caminho, é igual você. Deus não tem filhos prediletos. Tudo que Ele quer, Deus quer a gente. Deus quer a gente, Deus não quer o nosso trabalho, Ele nos quer. Ele nos quer, é intimidade, é a coisa primeira. Primeiro é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ou seja, mas mesmo assim, as dificuldades chegam, as crises brotam, e a crise não desenvolve o nosso caráter, ela apenas revela o nosso caráter. Nesses momentos de dificuldades, é que nós colocamos para fora o que tem aqui dentro do nosso coração. É nessa hora que nós conhecemos realmente a nós mesmos. E diz aqui a palavra, dificuldades. Novamente, diz aqui o verso 7, por causa do vento contrário. Ou seja, os ventos contrários vêm, voltam, tornam a voltar. Enquanto você estiver no mar, pode ter certeza que momentos terão ventos contrários. E o verso 8 diz, navegando, costeando-a penosamente. Há um momento no ministério que parece que a coisa é assim tão penosa, aquilo que machuca, aquilo que fere, aquilo que muitas vezes assim interfere de um modo assim muito delicado. Quando as pessoas vêm, ovelhas vêm, e ovelhas são pessoas. Tem umas que estão caminhando, começando agora, outras as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. E muitas vezes pessoas ferem, machucam, falam, tocam a gente, mas o que mantém é isso, penosamente. Vamos falar essa palavra? Penosamente. Ou seja, não é mais só dificuldade. A dificuldade, você toca exatamente em coisas, mas penosamente é quando toca seu coração, toca a sua vida, toca as situações. Outras vezes, quando você traz um colega para te ajudar. E é para uma igreja crescer, é preciso que você tenha outras pessoas com você. Outros com você. E você tem que abrir mão disso. E muitas vezes a nossa autoproteção impede o crescimento. Impede o crescimento. Porque você diz, eu comigo, eu me guardo. Mas se eu trouxer outro. As únicas pessoas que podem te trair são só as próximas. Nenhum de vocês vai me trair. Nenhum de vocês. Vocês não moram lá em Belo Horizonte? Vocês não são pastores lá da Lagoinha? Os únicos que podem nos trair são os próximos. E quantas vezes os conflitos no ministério são tão terríveis nesses momentos assim. Momentos que causam divisões, momentos que deixam traumas. Esse é um período penoso, que machuca.
E o coração começa a dizer, será que é isto mesmo? Uma das coisas, assim, para mim, tão terríveis, é quando eu encontro um pastor já idoso, e quando começo a conversar com ele, ao invés dele contar das alegrias do ministério, ele divide apenas as angústias, ele tem aquele coração amargo, é um dia só, penosamente. Mas no verso 8, diz que depois desse período, eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. Vamos falar? Bons